o que Elden Ring, Resident Evil Village, Avengers, Dark Souls e Metal Gear Phantom Pain têm em comum. Todos os seus estúdios têm histórico de ambiente com crunch e assédio? Também. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que esses 5 jogos foram feitos como se fossem trabalhos escolares. E hoje eu vou explicar o porquê. Bem-vindo à Faculdade dos Games, onde estúdios aprendem a como lançar jogos bons, passando lições de casa, trabalhos e provas, assim como a sua. Chegamos na época dos trabalhos mais importantes do ano. Os alunos precisam fazer o melhor jogo que eles podem. Os professores, Gabe, Phil e Jean, nomes tirados totalmente da minha cabeça, vão avaliar se os alunos vão merecer passar de ano com esses jogos. Eles vão definir um prazo de entrega e os alunos devem entregar na data, independente de quanto falta para terminar, assim como na sua escola. Chegamos no dia de apresentação dos trabalhos e o primeiro a apresentar é a gótica antissocial que fica no fundo da sala que ninguém conversa. From Software. O jogo que ela quis apresentar para nós é Dark Souls. A menina From trouxe um jogo que os olhos dos professores já cresceram. Apesar de ter uma mecânica simples e não parecer acessível para todas as pessoas, vendeu horrores e moldou centenas de jogos querendo fazer o mesmo que ela. O famoso copia, mas não faz igual, né? No começo, o level design é incrível, bosses muito fodas, áreas muito bem feitas e... que é isso? As áreas mais avançadas do jogo em comparação com o começo começam a ficar arrastadas. E o que no começo era um level design e estruturas bem feitas acabam sendo um mapa plano, só correndo pra frente, pegando vários bosses que já passaram antes, jogando tudo no mapa, e bosses principais que a gente já havia enfrentado, só mudou de cor. Quando os professores começaram a mostrar esses defeitos do jogo, a nossa querida From Software ficou irritada e saiu correndo pra fora da sala. Eu também não sei. A próxima a apresentar seria a que era mais conhecida por acertar muito, mas também errar muito. Nossa querida Square Enix. A Square quis apresentar praticamente um passe livre para passar de ano pegando um jogo dos Vingadores. Muito fácil. O começo da apresentação era incrível, mostrando todos os personagens, cenas de ação de cair a boca, personagens que parecia muito que teriam bons desenvolvimentos durante o resto do jogo. Mas, acabou no prólogo. Eu não preciso falar mais nada, né? A Square é aquela sua amiga da sala que acha que o professor só vai ler as 2 primeiras páginas do trabalho. Senta lá, Square, senta lá, vai. Chegou a vez do próximo aluno. E sim, é aquela que ninguém respeita, só faz merda e é odiada da sala. Konami. Obviamente ninguém estava esperando nada dela. Ela mesma já estava preparada para repetir de ano. Mas ela apresentou para nós Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, trazendo um começo incrível, com a direção do nosso querido e amado Hideo Kojima, dando liberdade criativa imensa para ele, com direito a baleias voadoras pegando fogo. Pois é, extremamente detalhado, diversas opções de infiltrações nas áreas, mapa gigante, sem bugs, bons personagens, uma história muito boa e um plot twist incrível no final. Realmente um dos melhores jogos de 2015 e, por incrível que pareça, a Konami entregou um jogo incrível. Ninguém realmente esperava. Calma, investiga isso aí, tem alguma coisa errada. Durante o desenvolvimento do jogo, começou a ter certos conflitos entre a Konami e o Kojima. Isso inclui como forma de protesto o desenvolvimento escondido do Playable Teaser do Silent Hills, e da metade pro final da produção de Phantom Pain, a Konami tirou o nome do Kojima de todo o marketing do jogo, cancelou projetos futuros, impediu de receber prêmios, tirou ele como cargo de vice-presidente da empresa. Basicamente a Konami não queria mais trabalhar com ele, mas tinha um contrato que ele deveria terminar o jogo. Isso misturando com o fato do prazo de entrega estar terminando e parte do orçamento do jogo tendo sido usado para Silent Hills. A grana tava acabando e mais pra metade do jogo, pra encher um pouco de linguiça, muitas missões se repetem. Apenas aumenta a dificuldade. E não são todas obrigatórias, mas dependendo de como você jogou o game, precisa ficar fazendo pra ativar diálogos principais na Mother Base. E antes o que eram missões lineares de ir até certos lugares por causa de um objetivo principal da história, só vira um replay onde você só vai lá pra pegar um item, sai de lá e repete, e repete, e repete. Pois é, Konami. É sempre bom demais pra ser verdade. E assim sobrou o último aluno. E depois das apresentações da Square e da Konami, ela tava super confiante. Capcom. O jogo que a Capcom escolheu para apresentar é da sua galinha de ovos de ouro, Resident Evil Village.
Depois de ter voltado das cinzas com Resident Evil 7, que era uma atmosfera incrível, digna de um survival horror, os trailers e informações que haviam passado sobre o Village parecia que seria um dos melhores da franquia. O jogo começa naquela vila com um clima pesado de como se você não fosse nem um pouco bem-vindo, o castelo da Dimitrescu, que é um espetáculo de direção de arte, a casa da boneca, que é extremamente medonho, trazendo o Ethan, que era o mesmo protagonista do jogo passado, dando mais falas pra ele, o que fazia a gente sentir mais apego e dando mais personalidade pra ele. E trazendo vilões muito marcantes que davam muita atenção e pra alguns outros só tirava o N da palavra. Aquilo era tipo um Resident Evil 7 upado, trazendo quase a mesma sensação, só que em diferentes áreas. Como a Capcom tinha dito depois do fiasco do Resident Evil 6, eles não poderiam agradar todos e eles não iriam tentar mais colocar survival horror e ação no mesmo jogo. E ela se contradisse mais uma vez. Depois do boss do peixe, a gente vai pra parte das máquinas na fábrica, indo enfrentar o Heisenberg. E o cara vira a porra de um Transformer. Literalmente vira uma briga de robôs, como se fosse um campeonato de robótica. E mano, que é isso, velho? What the fuck? Que porra é? Ah, mas isso passa e o jogo volta ao clima que tava, né? Pegaram todo o começo do game, cuspiram e jogaram no lixo. Eu não vou dar spoiler, mas você que jogou sabe exatamente do que eu tô falando. O jogo começa a dar justificativas completamente porcas para responder perguntas que a gente tinha desde o Resident Evil 7, e como eram nos jogos anteriores, dando justificativas coerentes e científicas sobre a lore de Resident Evil. Ah, mas Pão de Mel, o jogo tem explicações científicas sim, pô. Sim. Antes da gente chegar no endgame, o jogo te leva para uma sala vazia com 40 documentos para você ler para responder todas as perguntas que você teve o jogo inteiro. E como se fossem respostas convincentes, mas eram justificativas totalmente genéricas só para encaixar no universo de Resident Evil. Basicamente criaram aquela sala para os fãs antigos ficarem que nem uns idiotas lendo os papéis para depois não dizer que é um mau Resident Evil. É de se acreditar que isso só tenha sido um péssimo roteiro. Mas é de se pensar também que se eles tivessem mais tempo de produção e mais liberdade, eles poderiam responder essas perguntas com acontecimentos durante a trama e com respostas mais convincentes, e não jogar tudo numa sala aleatória. Ok, depois de todas essas apresentações dos alunos, os professores... Você fez isso agora? Tá bom, vou falar sobre ele. Elden Ring. O jogo que culminou com o amadurecimento de todos os Souls-likes feitos pela From Software. Um jogo que assustou muita gente com o tanto de análises 100 no Metacritic, perto da semana do lançamento. Mas seria possível mesmo um jogo perfeito 100? Você começa o jogo. O mapa é lindo, maravilhoso, boss com designs incríveis, áreas que vão mudando, mapa extremamente gigante, cheio de opções de combate. A From Software ela entregou tudo que ela podia, todas as suas inspirações, toda a sua dedicação e todo o seu talento no começo do jogo. Quando a gente chega na metade pro final do jogo, alguma maldição faz a From Software sofrer o mesmo com o Dark Souls que ela apresentou no começo da aula. Um endgame rushado. As áreas maravilhosas que a gente encontrava no começo começam a se tornar cansativas, as dungeons diferenciadas que tinham no começo, cada uma era diferente, tendo algum level design arquitetado e um boss no final, começa a virar um corredor reto e no final dela, um boss que a gente já enfrentou, só que mais forte, ou em vez de um, é dois. O jogo conseguiu trazer um diferencial pro resto da franquia, que era a sensação de exploração, de encontrar coisas novas a cada lugar escondido que a gente encontrava. Mas, de novo, só no começo. É como se todas as ideias boas foram colocadas no início, e no fim a From Software não tinha mais ideia do que fazer. Mas ela precisava fazer, porque tinha um prazo. Então é aqui que eu chego ao fim da minha analogia. Agora ficou mais claro para ver a semelhança que eles têm entre si. Todos têm uma queda em um certo ponto do jogo. Isso é o que esses jogos têm em comum. Todos pareceram trabalhos escolares que você, eu, todo mundo já passou. Um professor passa um trabalho difícil para você entregar, você tem uma semana ou duas, e você não tem tempo. Você pode até entregar o melhor de você nas primeiras páginas do seu trabalho, mas no final, de novo, você não tem tempo. Você não tem mais ideia, mas você precisa terminar. Todos esses jogos entregaram experiências incríveis nas suas primeiras horas de jogo. Ou minutos. E isso é tudo culpa de quem? A gente pode ver de duas formas. A primeira é o mais esperado. As publishers, as empresas grandes, ou seja, os engravatados, querem o jogo pronto e querem vender. Eles vão te dar um orçamento e você tem que entregar até o prazo X. Você tem um limite de grana e você tem um limite de tempo. Independente de como esteja o jogo no final daquele prazo, os engravatados já fizeram suas campanhas de marketing, seus investimentos na bolsa, então eles querem que você lance de qualquer jeito.
E então é o que acontece de o jogo lançar extremamente bom no começo, pois estava no começo do desenvolvimento, e no final precisava terminar nas pressas. A segunda é uma visão mais triste e bem suja da indústria. Algumas empresas não vão se importar de como o seu jogo vai sair, se você tem amor no que faz ou não. Ela só quer rios de dinheiro. E como ela pode fazer vender mais e mais? Uma boa análise no Metacritic. Exigem jogos extremamente gigantes como Elden Ring e fazem inícios maravilhosos, grandiosos e lindos. E os sites que vão fazer as reviews, que tem uma semana para jogar e soltar a review, não vão conseguir terminar. E eles vão fazer a análise do jogo só do que jogaram. Quando jogam, né? E tudo que eles jogaram foram a parte boa. Eles nem vão jogar a parte mal feita a tempo para review. Então os jogos seriam lançados com começos bons, justamente para enganar esses sites que apenas jogam as primeiras horas para soltar uma review a tempo do hype. Como eu disse no primeiro vídeo nesse canal, jogos são obras de arte, mas sempre vai ter alguém no topo sujando tudo por dinheiro. Então eu deixo o questionamento para vocês depois de todo esse pensamento. São seres humanos trabalhando naquele jogo, desenvolvedores que trabalham horas, dias, meses, anos para entregar um jogo. Quando um jogo é adiado, não boicotem, não fiquem irritados, xingar o estúdio no Twitter. Você lembra o que acontecia quando você pedia mais tempo pro professor para entregar o trabalho e ele dizia não, você não tinha tempo e você entregava todo cagado no final. A diferença é que no lugar de notas para passar de ano, são notas de dinheiro. Existem jogos que um adiamento decente e mais liberdade criativa seriam incríveis hoje em dia, e vocês nem precisam pensar muito para saber quais jogos é. But you don't let me walk away. You hold me tight until the fades. And you don't let me walk away. You hold me tight until the morning. Let me walk away, but you don't let me walk. Let me walk away, but you don't let me walk.